A paz do Senhor, amados. Meu nome é Fernanda Lima, faço parte do Ministério de Idosos da Assembleia de Deus Betel. Estou aqui para nós darmos seguimento à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje é o dia 51, de leitura da Bíblia Sagrada. Vamos todos juntos, hoje nós leremos a Epístola aos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 3 e Salmo 24. Leiamos a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E o qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídas por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o
e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas, agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque, naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Capítulo 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me profanaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão ao meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes,
Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com as que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluias, amém. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, ó Senhor, Criador de todas as coisas, meu Pai, estamos aqui, Pai, unidos nesse propósito, Senhor, de ler a Tua palavra, de nos achegarmos mais a Ti, Senhor, de aprendermos mais um pouco da Tua palavra e colocarmos em prática, Senhor Jesus. Nós queremos melhorar, meu Pai. Ajuda-nos a melhorar, Senhor. Eu te peço nesse momento, Senhor, vá de encontro a cada família representada por essas pessoas, Senhor Jesus, que tem se esforçado, meu Pai, nesse projeto, Senhor Jesus, e eles têm, Pai, dedicado todos os dias um momento para aprender mais de Ti. Ah, Senhor, sustenta cada família representada, meu Pai. Dê saúde, Senhor Jesus, livra-os de todo o mal, meu Pai. Se há alguém na casa, Senhor Jesus, que ainda não foi salvo, meu Pai, dê oportunidade, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo faça obra na vida dessas pessoas, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, tantas pessoas aflitas, meu Pai, precisando, Senhor Jesus, de um refrigério, meu Pai. Que elas encontrem em Ti, meu Pai, que elas consigam, meu Pai, manter suas mentes cativas a Ti, Pai. Sustente-as nesse momento, meu Pai, as noites de sono mal dormidas, Senhor Jesus, que haja renovo, meu Pai, que haja refrigério, Pai, para estas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Nos ajude nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém.
Até amanhã, amados, com mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.